E vamos lá, então, né? Bom, hoje nós vamos falar de genética mendeliana, né? Que é a parte da genética, né? Que a gente chama de primeira e segunda leis de Mendel, né? Primeira e segunda lei de Mendel, tá? Então, vamos fazer essa abordagem aí, né? De a forma mais objetiva possível, né? Espero que eu não saia muito fora aí do que eu tenho que falar para vocês, tá? Primeira coisa aí são os conceitos fundamentais de genética. É claro que esses conceitos não são do Mendel, né? Esses conceitos são baseados, né, no conhecimento nosso mais atual, mas a gente não pode, né, estudar genética do jeito que a genética foi descoberta, né? A gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que, né, adaptar aí com os conhecimentos que vocês já têm, né? Quando a genética foi descoberta pelo Mendel, ele não sabia o que era DNA, não sabia o que era mitose, não sabia o que era meiose, etc, etc. Tá? Muito bem. Então, esses conceitos, né, na época lá do Mendel, isso aí não existia, certo? Mas é claro que eu tenho que colocar eles aí na mesa, né? Porque vocês vão trabalhar com isso, vocês vão trabalhar com o que vocês conhecem, né? Então, o conceito de gene, né? A gente escreve gene, normalmente, tem gente que escreve só gene mesmo, né? Gene é o menor pedaço de DNA, mas pode ser de RNA também, né? Por causa dos vírus que tem material genético de RNA, né? O próprio coronavírus, né? E tem genes, né? De RNA. É um pedaço, então, de ácido nucleico capaz de orientar a síntese de uma proteína, né? Capaz de orientar a síntese de uma proteína. Esses genes, eles se colocam alinhados ao longo dos cromossomos, né? Então, isso aqui, cada bastãozão desses aqui está representando um cromossomo. Os genes estão alinhados, são trechos, né? São trechos do DNA do cromossomo, né? E, por enquanto, né, nós vamos usar uma simplificação, né, que tem de três níveis, na verdade, né? Um gene é uma característica, né? Cada característica sua é determinada por um gene, tá certo? Ou um gene é uma proteína, quer dizer, o gene determina uma proteína que determina a sua característica, ou então um gene é um polipeptídeo, né? Porque às vezes não chega a ser uma proteína, às vezes não tem tamanho para ser chamado de proteína. Às vezes os genes codificam a produção de uns polipeptídeos que são importantes para a função, né, da célula de ser vivo. Bom, então, por enquanto, a gente vai trabalhar nisso. Um gene, uma característica, um gene, uma proteína. Tá? Depois a gente sai fora dessa simplificação aí. Nesse desenho esquemático, nós temos aqui 4 cromossomos, né, aos pares. Então, esse par aqui é um par de cromossomos homólogos. Esse aqui é um outro par de cromossomos homólogos, né? Então, um par grande e um par pequeno. Os pares grandes têm mais genes que os pares pequenos, né? Isso é óbvio. Então, cada trechinho colorido desses aí é um gene. Cada trechinho colorido desses aí é um gene. Genes alelos, né? São os genes que ocupam a mesma posição, mesmo locus gênico, tá? Mesma posição, mesmo locus gênico, em cromossomos homólogos, certo? Em cromossomos homólogos, mesma posição. Então, esses genes vermelhinhos aqui são alelos. Eles estão na mesma posição em um par de cromossomos homólogos. Esses genes laranjados aqui são alelos, estão na mesma posição, mesmo locus, tá? Locus, em cromossomos homólogos, tá certo? Genes alelos estão relacionados com a mesma característica do indivíduo. Então, por exemplo, se esse gene vermelho aqui determina a cor do olho da pessoa, esse gene vermelho também determina a cor do olho da pessoa. Pode não ser a mesma cor do olho, né? Porque um veio do pai, outro veio da mãe, um gene pode ser polo escuro, outro gene pode ser polo claro. Mas são genes alelos relacionados com a mesma característica. Se esse amarelo aqui é para a cor da pele, o outro também é. Se esse verde aqui é para o tamanho do pé, o outro também é. Se esse azul aqui é para a presença de uma enzima digestiva, lactase, por exemplo, o outro também é. Tá certo? Então, genes alelos estão localizados na mesma posição em cromossomos homólogos, né? Mesmo locus. Atenção, atenção, atenção. Tá? Plural é loci, tá? Isso é latim. Locus é local, tá certo? Plural de locus é loci, tá?
Então, às vezes, nos livros, eles vêm falando losse, não sei o que, o aluno não sabe o que é. É local, tá? Local, locais. Gene dominante, melhor dizendo, alelo dominante, né? Porque, atenção, muita gente se enrola nisso aqui, tá? Eu tenho gen C. Eu tenho gen C. O gen C, ele tem dois alelos, Czão e Czinho. Eu tenho o gen A, ele tem dois alelos, Azão e Azinho. O gen B tem dois alelos, Bzão e Bzinho. Então, muitas vezes a gente fala gen dominante, mas o correto é falar alelo dominante. Tá? Mais correto é alelo dominante. Então, o alelo dominante é o gene, né? É a porção de DNA que, estando presente, ele sempre se manifesta. Ele sempre se manifesta. Se você tiver ele, ele vai se manifestar, normalmente representado por letra maiúscula. Tá? Normalmente representado por letra maiúscula. Azão, Bzão, Czão. Tá? Gente, sempre você sabe que é uma palavra, né, perigosa. Tá? Então, tem casos onde o dominante não manifesta. Tem casos onde o dominante não manifesta. Mas não vamos preocupar com isso agora, não. Tá? Por enquanto, vamos preocupar com isso aí. Depois eu boto um exercício aí que o dominante não manifesta, para vocês verem como é que é. Tá? Existe essa doideira. Então, pega só esse caso aí, tá legal. Gene recessivo, né? Gene recessivo ou alelo recessivo é aquele, né, alelo que só se manifesta, né, na ausência do alelo dominante, claro, né? Porque se o alelo dominante está presente, já se manifesta. Se o alelo dominante está presente, já se manifesta. Então, na ausência do dominante, se você tiver o recessivo, ele manifesta, normalmente representado por letra minúscula, né? Azinho, Bzinho, Czinho. Homozigose é a situação em que os dois alelos do mesmo gene são iguais, tá? A situação que os dois alelos do mesmo gene são iguais. O indivíduo pode ser homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, tá certo? Ele pode ser homozigoto dominante ou recessivo. Então, azão, dois genes dominantes, né? Homozigoto dominante. Bzinho, dois genes recessivos, dois alelos recessivos, homozigoto recessivo. E heterozigose é a situação, né, que os dois alelos do mesmo gene são diferentes. Então, tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Czão, Czinho. Mas existem outras representações de genes, tá, gente? Não é só letra maiúscula e letra minúscula, não. Então, esse cara aqui é heterozigoto. Ele tem o gen Szão e o gen Szão linha. Heterozigoto. Esse aqui tem o Izão índice A e o Izão índice B. Heterozigoto. Tá? Então, se os alelos são diferentes, é heterozigoto. Tá? Agora, existe mais coisa além de dominante e recessivo. Existe mais coisa, é bom ficar esperto com isso aí. Genótipo é o conjunto dos genes que o indivíduo apresenta para determinadas características que você está estudando. O genótipo de um organismo diploide é formado por dois alelos para cada característica. Por quê? Porque você é diploide, né? Então, você tem dois alelos para cada característica. Você tem um alelo que vem do espermatozoide é haploide, né? E tem um alelo que vem no óvulo, no ovócito, né? Também é haploide. Então, nós somos diploides, nós temos dois alelos. Um veio do pai e outro veio da mãe. Então, azinho, azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho. Né? Então, isso é um genótipo de organismo diploide. Na maioria das vezes, as questões é isso mesmo. Porém, toma cuidado, que tem organismos que são haploides. Né? Então, bactérias, zangão. Né? O zangão ele surge por partenogênese. Né? Ele vem de um óvulo que não foi fecundado. Então, ele é haploide. Então, esses organismos é um alelo só para cada característica, né? Ele só tem um alelo que veio da mãe, tá certo? Ele só tem um alelo que veio da mãe. É um alelo só para cada característica. Toma cuidado com isso, tá? Lembrando da botânica, tem aquele negócio de gametófito e esporófito, né? O esporófito é diploide, mas o gametófito é haploide, né? Então, fica esperto com isso aí lá na botânica, tá? Eles podem misturar, isso é muito comum eles misturarem isso aí. Fenótipo. Fenótipo é a característica que o indivíduo apresenta, né? Que ele apresenta a cor do olho, o grupo sanguíneo, a cor da pele, se tem ou não tem determinada enzima, etc, etc, etc. Tá? Então, isso é o fenótipo, tá? O que o indivíduo apresenta. Tá? Muita gente fala assim, fenótipo é a aparência.
né? Fenótipo é a aparência do indivíduo. Mas está errado, tá? Está errado. O fenótipo, grupo sanguíneo, por exemplo, é um fenótipo, né? E não é aparente, né? Não é aparente. Você não olha para o sujeito e fala, você é do grupo A, tá certo? Você é do grupo A. Você não fala isso, né? Então, assim, o indivíduo apresenta, ele é do grupo A, mas ele não é uma coisa que está aparente, eu tenho que fazer um teste. Eu faço o teste e vejo que o cara é do grupo A, que o cara tem ou não tem tal enzima, né? Aí é fenótipo, tá certo? Então, cuidado com isso. O fenótipo depende do genótipo, depende do ambiente, tá certo? Depende do genótipo, depende do ambiente. Então, essa fórmulazinha aqui é manjada, muito manjada, mas muito manjada, tá? Eu lembro até de uma questão da católica que a alternativa era essa. A alternativa era essa fórmula. Tinha essa fórmula na alternativa. Marque a errada, né? Aí tinha essa fórmulazinha aí na alternativa. Eu lembro da questão da católica, assim, fenótipo e genótipo no meio ambiente. Quer dizer o quê? A característica que você apresenta, fenótipo, depende do seu genótipo, mas depende também do ambiente. Às vezes só depende do genótipo, às vezes só depende do ambiente, às vezes depende dos dois. Tá? Então, por exemplo, grupo sanguíneo. O grupo sanguíneo seu depende basicamente do seu genótipo. Basicamente do seu genótipo. A não ser que você fez uma transfusão de sangue, alguma coisa desse tipo, né? Mas mudanças no ambiente, exceto transfusão de sangue, coisas desse tipo, transplante de medula óssea e tal, se está quente, se está frio, se tem sol, se não tem, isso não muda o seu grupo sanguíneo, tá certo? Então, o fenótipo, o grupo sanguíneo, basicamente depende só do genótipo, né? Agora, cor da pele, depende do genótipo, claro, os genes que você carrega, mas depende também do ambiente. Se você tomou sol, se você não tomou sol, quanto tempo você tomou sol, quanto tempo você não toma sol, aí está bronzeado de palmito, né? Então, o fenótipo depende do genótipo do ambiente, nesse caso, cor da pele. E tem fenótipo que só depende do ambiente. Tem fenótipo que só depende do ambiente. Vocês conseguem me dar um exemplo de fenótipo que só depende do ambiente? Comprimento do seu cabelo. Comprimento do seu cabelo. A não ser que você tenha um problema genético que fez seu cabelo cair todo, né? Aí você genotipicamente careca, né? Mas o comprimento do cabelo não depende do genótipo, depende do meio ambiente, né? Depende das tesouras, né? Se a tesoura está esperta, se a tesoura não está esperta, né? Cicatriz no braço, né? Eu tenho uma cicatriz no braço, mas depende do ambiente, isso não depende do genótipo, tá? Então, o fenótipo é o somatório desses dois. Às vezes só o genótipo, às vezes só o ambiente, e muitas vezes os dois, tá? Bom, então, dados esses conceitos, que eu acho que são conceitos manjados, né? São conceitos que vocês já viram alguma vez aí na vida, falar rapidamente sobre o Mendel, né? Mendel, em 1865, ele propôs, né, um mecanismo que explicava a herança das características em ervilha, né? Ele publicou o trabalho em 1865, mas esse trabalho pouca gente leu, alguns que leram não entenderam, tá certo? E, na verdade, só em 1900, tá? Em 1900, vou até escrever aqui, redescobertos, né? Vamos dizer assim, né? Redescobertos, em 1900. Tá? Então, apesar de ter publicado em 1865, só 35 anos depois, que o pessoal fazendo uns experimentos viu que Mendel já tinha escrito a respeito disso e reconheceram, né, que foi o Mendel que tinha feito essa descoberta. Mendel já tinha até morrido, já, tá? Mendel, se eu não estou enganado, morreu em 1882, se eu não estou enganado. Então, o pessoal já tinha morrido, mas o pessoal reconheceu a primazia dele, né? A vanguarda dele nessa descoberta. Então, Mendel fez experimentos, né, com cruzamentos usando ervilhas, tá? Chamadas ervilhas de cheiro. E, nesse cruzamento, ele analisou o comportamento das características isoladamente. Ele escolheu uma série de características para analisar
tá? Mas a gente analisou uma de cada vez, isoladamente, tá? Que é o que a gente chama de primeira lei de Mendel, tá? Analisou características isoladamente. Então, uma das características que ele analisou foi a altura das plantas, tá? A altura das plantas, a cor da ervilha, formato da vagem, aspecto da ervilha, cor da flor, posição da flor, né? Então, analisou uma de cada vez, isoladamente, tá? Aí você tem a primeira lei de Mendel. Daí sai a primeira lei de Mendel. E depois ele analisa as características em conjunto. 2 de cada vez, 3 de cada vez, tal. Aí daí sai a segunda lei de Mendel, tá? Então são 2 leis. Primeira lei, segunda lei, tá? Bom, o Mendel estudou 7 características de ervilha, tá certo? 7 características, que são essas aqui. Forma da ervilha, se ela é lisa, se ela é rugosa. A primeira que eu falar sempre é dominante, a segunda é recessiva, tá? Se ela é lisa, rugosa, se ela é amarela, se ela é verde. Cor da flor, se é vermelha, se é branca. Forma da vagem, se é inflada ou murcha. Cor da vagem, se é verde, se é amarela. Posição da flor, se está na axila da folha ou na ponta do ramo, axilar terminal. E a altura da planta, se é alta ou baixa. Tá? Aí muitos alunos perguntam para mim, senhor Ramon, mas a altura da planta não depende do ambiente? Claro, claro. Mas na ervilha, não. Tá? Porque na ervilha, quando uma planta é alta, ela é alta mesmo. Ela é em pé, ela é ereta, tem 1 metro, 1,20 m, 1,30 m. E na ervilha, quando uma planta é baixa, ela é rasteira, igual a abóbora. Tá? Igual a abóbora, ela é rasteira no chão. Tá? Então, o alto e baixo aqui é alto e baixo mesmo. Não dá para fazer confusão, não. Tá? Então, ele escolheu 7 características excelentes, porque não dá para confundir uma flor vermelha com uma flor branca. Não precisa de balança, né? Para saber se a semente é lisa, se a semente é rugosa. Não precisa de medir nada. Tá? Então, facinho de analisar isso aqui. Então, ele fez os cruzamentos. Tá? E aí, dos cruzamentos, sai a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel. Então, o que o Mendel fez? Tá? Ele fez o seguinte. Ele pegou uma planta que só dava ervilha verde. A gente desenha assim, cruzando ervilha, mas na verdade não cruza na ervilha, né, gente? Cruza a planta, certo? Ele pegou uma planta que só dava ervilha verde, tá? E cruzou essa planta, ela só dava ervilha verde, ela era filha, neta, bisneta de plantas que só dava ervilha verde. Então, ela é uma linhagem pura de ervilhas verdes. Ela veio de uma linhagem pura de ervilhas verdes, o reino das ervilhas verdes, tá? E cruzou com uma outra planta que só dava ervilha amarela. Filha, neta e bisneta de planta que só dava ervilha amarela. Então, ele cruzou 2 reinos, 2 linhagens puras, né? Então, aí vocês estão entendendo a brincadeira, né? Cruzou 2 linhagens puras. E aí obteve aí uma descendência, uma F1. Pais, verde e amarelo, descendência F1, primeira geração de filhos, primeira geração filial, só deu ervilha amarela. Só deu ervilha amarela. Aí ele pegou essa geração filial, cruzou irmão com irmão, mas pode cruzar irmão com irmão? Ervilha, gente, sem problema. Cruzou a ervilha lá com a outra, plantou essa ervilha, deu uma plantinha, plantou essa outra, deu uma plantinha, cruzou as plantas. Aí em F2 deu uma proporção de 3:1. Gente, em F2 ele obteve em torno de 6.000 ervilhas. Em torno de 6.000 ervilhas. Para cada 4.500 amarelas, tinha 1.500 verdes. Então, proporção de 3:1. O Mendel, de cara, ele pensou o seguinte, poxa, se a ervilha é verde, né, deve ter um fator que faça com que ela seja verde. Vamos chamar esse fator de fator V. Deve ter um fator que faça com que ela é amarela. Vamos chamar de fator A. Né? Mas na hora que cruzou, só deu ervilha amarela. Ué, então, como é que apareceu um fator verde aqui? Né? Ele não tinha como explicar esse fator verde aqui. Então, se ele achava que cada característica era determinada por um fator, não tinha como explicar. Tá certo? Não tinha como explicar, entendeu?
Um fator, para a gente, seria um gene, né? Então, um alelo, tá certo? Então, uma planta verde tem um fator verde, a planta amarela tem um fator amarelo, a híbrida, né, o resultado do cruzamento, só recebeu o amarelo, que é só amarelo, né? É um fator só, não posso pôr dois aqui. Está partindo do princípio que é um fator. Então, como é que apareceu o verde aqui? Não tinha jeito. Aí ele resolveu imaginar dois fatores. E resolveu testar dois fatores. Então, ele imaginou o seguinte: olha, essa ervilha verde, ela é de linhagem pura. Então, ela tem dois fatores que fazem com que ela seja verde. Essa ervilha amarela é de linhagem pura. Então, ela tem dois fatores que fazem com que ela seja amarela. Na hora que eu cruzar, eu vou ter um híbrido. O que é um híbrido? É uma mistura. Tá? O V de uma com o A da outra, o V da outra com o A da uma. Então, eu vou ter a F1 híbrida. Híbrida. Dois fatores. Vai misturar os fatores. Tá? Na fecundação, né? Um fator vai separar do outro, um fator vai separar do outro, e eles vão se juntar na fecundação. Um fator vai separar do outro, o outro fator vai separar do um, e eles vão se juntar na fecundação. Né? Os fatores se separam, vão para os gametas, né? E participam da fecundação. Então, o gameta ia ter um fator só. O gameta ia carregar um fator só. Certo? O gameta só ia carregar um fator. Tá? E aí fecundou dá o híbrido. E aí agora é o seguinte, ó, esse fator A separa do V, esse fator A separa do V, cada um vai para um gameta fecundado. Esse fator A separa do V, esse fator V separa do A, AV. Esse V com esse A. E esse V com esse V. Todas as combinações possíveis. Todas as combinações possíveis, tá? O A com o A com o V com o A, que é a mesma coisa, e o V com o V. A mesma coisa assim, dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Certo? Tem aluno que tem muita dificuldade para entender isso aqui. Tá? Tem aluno que tem muita dificuldade para entender isso aqui. Então, eu falo o seguinte, transforma isso numa coisa concreta. Né? Então, imagina que você tem uma latinha, outra latinha. Tá? Você tem duas latinhas. Aqui dentro tem uma bola, outra bola. Uma bola, outra bola. Uma bola chama-se A, uma bola chama-se V. Tá? Essa bola chama-se A, essa bola chama-se V. Essa bola chama-se A, essa bola chama-se V. Então, se você enfiar a mão, tá certo? Uma mão em cada latinha, tá? E pegar duas bolas, quais são as possibilidades? Né? São essas quatro. Quatro. Não é três, não, é quatro. Ou você pega a bola A de um lado e a bola A do outro, só tem um jeito de fazer isso. A de um lado e A do outro, só tem um jeito de fazer isso. V de um lado e V do outro, só tem um jeito de fazer isso. Ou se você pega A de um lado e V do outro, ou A do outro lado e V do um. Tem duas maneiras de fazer isso. Esse evento aqui acontece duas vezes. Tá? Quer dizer, A veio daqui e V veio daqui, ou A veio dali e V veio dali. Certo? Então, você tem quatro eventos, e todos com a mesma chance de acontecer. Nós vamos falar disso depois em probabilidade. Todos têm 25% de chance de acontecer. Tá? Então, 75% dos descendentes seriam amarelos. Né? E 25% dos descendentes seriam verdes. Só que, para chegar nessa conclusão, precisa de um outro detalhe. Ele tem que entender o seguinte, que o fator A impede a manifestação do V. Então, de alguma maneira, que o Mendel não sabia como é que era, o fator A impede a manifestação do V. Né? Que é o que a gente chama de dominância. Né? Que é o que a gente chama de dominância. O fator A domina o fator V. Então, agora isso aí explica tudo. Quem é linhagem pura V é verde. Quem é linhagem pura A,
AA, né, é amarelo. Quem é híbrido tem os dois fatores. O Mendel propôs, então, que o fator A impedia a manifestação do fator V. O fator A dominava o fator V. Certo? Então, aí, o AV seria amarelo também. O AV seria amarelo igualzinho a A. Fenotipicamente idêntico. Fenotipicamente idêntico. Você olhar uma ervilha AA e olhar uma ervilha AV, seria absolutamente a mesma coisa. Tá? Então, ele chamou os pais de linhagem pura, F1 de híbridos. Né? Hoje, a gente não usa mais os termos linhagem pura e híbrido. E a gente não usa letras diferentes, a gente usa letras iguais. Tá? Então, a gente usa a letra V, por exemplo, ou a letra A de amarelo, ou B, C, a letra que você quiser. Certo? Só tomando cuidado, né, para não confundir a maiúscula com a minúscula. Então, usando a letra V, que é o que o Mendel propôs que a gente deveria usar a letra do caráter recessivo, né, o Vzinho, o V aí é o recessivo, ele é dominado pelo A, né? Então, usando a letra V por causa disso. O Mendel propôs isso, sugeriu, use a letra do caráter recessivo. Sugeriu, sugestão dele. Você segue ou não, isso é problema seu, não tem problema não. Então, usando V, né? Usando V de verde, que verde é o recessivo, A é o dominante. Então, eu tenho, em vez de linhagem pura, né? Eu tenho o homozigoto recessivo. O homozigoto recessivo e o homozigoto dominante. Então, o que se chamou de linhagem pura é o que a gente chama hoje de homozigoto. O que se chamou de híbrido é o que a gente chama hoje de heterozigoto. Né? Então, veio o espermatozoide Vzinho dali, né? A gameta feminina Vzão dali, pronto, fecundou. E aí deu Vzão, Vzinho. Tá certo? E aqui embaixo, mesma coisa, né? Mesma coisa. Vzão daqui com Vzão de lá, e vai por aí afora, até, né? Vzinho, Vzinho do lado de cá. Tá claro isso? Primeira lei? Claro. Claro, tranquilo, até meio manjado, né? Beleza? Bom, hoje em dia, gente, a gente usa a palavra híbrido, tá? Para falar de cruzamento de espécies diferentes, tá? Hoje a gente usa híbrido para falar de cruzamento de espécies diferentes, certo? Então, aqui, ó, hoje em dia, a palavra híbrido é usada para falar do resultado de cruzamento entre espécies diferentes. Tá? Então, o famoso, né, jumento com a égua dando burro ou mula. Certo? Burro ou mula. Tá? Híbrido. Certo? Então, burro é chamado de híbrido. Então, hoje em dia, a gente usa a palavra híbrido mais para isso. Tá? Bom, então, olha aqui, a primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel. Monohibridismo. Híbrido quer dizer cruzamento. Mono, uma característica. Cruzamento de uma característica. Cruzamento de uma característica. Então, de acordo com Mendel, uma característica é determinada por um par de fatores. Esses fatores, então, aí, são os alelos. Um par de alelos. Se você quiser falar um par de genes, tudo bem. Tá? Desde que você entenda que são genes alelos. Tá? Então, cada característica é determinada por um par de fatores, que ele falou fatores. Hoje a gente fala genes ou alelos, que seria mais certo, que se separam no momento de formar o gameta. Então, olha aqui, eu coloquei esse desenhozinho aqui do lado, para vocês entenderem, vocês correlacionarem com o que vocês sabem de meiose. Com o que vocês sabem de meiose. Né? Então, imagina que uma célula é azão-azim, um par de fatores. Um par de fatores. Essa célula vai entrar em divisão, vai entrar em meiose. Antes dela entrar em divisão, ela duplica DNA, não duplica?
Lembram disso? Período S da intérfase. Período S da intérfase, duplica o DNA. Estão lembrados? Então, se ela duplica o DNA, ela duplica os fatores. Azão, azão, azinho, azinho. Vai ficar com 4, momentaneamente. Ela faz a meiose. E meiose forma 4 células haploides, não é isso? Meiose forma 4 células haploides. Então, vai formar 2 com o fator, né, com o alelazão, 2 com o alelazinho. Então, os fatores se separaram. A azão separou de azinho no momento de formar o gameta. No momento de formar o gameta. Ó, mas por que é 2 azão, 2 azinho? Olha aqui, filho. Olha. Ó, Vzão pode fecundar aqui, pode fecundar aqui. Né? Vzinho, certo? Pode fecundar aqui, pode fecundar aqui. Eu preciso de 4 de um lado e 4 do outro. Duplico o DNA, quer dizer, 4 fatores, aqui tem 8. Duplicou o DNA. Tá certo? Então, isso vai formar os gametas, então vai formar desse jeito. Tá beleza? Deu para entender? Então, a célula sua, ela tem 2 fatores. 2 alelos. Ela duplica o DNA, momentaneamente fica com 4, sofre meiose. O gameta seu só tem um fator. Seu gameta pode ser azão, azão? Não. Seu gameta pode ser azão, azinho? Não. Tá? Seu gameta é puro. Seu gameta é puro. Lei da pureza dos gametas. Como assim seu gameta é puro? Ele só tem um alelo. Ele só tem um alelo. Ou A, o azão, ou azinho. Ele não pode ter os dois. A não ser que tenha erro, né? Na formação do gameta. A não ser que tenha erro na formação do gameta. É, Gustavo? Concorda comigo? Oi. Entendeu? Entendeu? Mais ou menos? Tranquilo aí, gente? Gustavo está com dúvida aqui. Tadinha, ela não tem gameta mais, ela foi castrada já tem muito tempo. É, Gustavzinho? Tranquilo aí, gente? Beleza? Posso ir adiante? Ela falou aqui, vocês escutaram aí? Ela falou aqui que pode. Né? Pode, né, filha? Tá tranquilo aí, gente? Vocês estão aí? Tá achando que vocês querem demais? Vai. Não dormi aí não, hein? Vai dormir aí não, né, Gustavo? Fala com eles, ó. Dorme aí não, tá? Vamos lá. Modelo de exercício, né? Modelo clássico de exercício. Modelo clássico de exercício. Considere na espécie humana. Azão, visão normal. Azinho, miopia. O Ramon, eu tenho que decorar esses negócios? Não. Não. Presta atenção. Tem 4 casos que você vai ter que decorar. Tá? 4 casos. Grupo sanguíneo é BO, grupo sanguíneo é RH, daltonismo e hemofilia. Esses 4 casos você vai ter que decorar. Mas quando chegar a hora deles, tá? Quando chegar a hora deles, ABO, né? Grupo sanguíneo sistema ABO, grupo sanguíneo RH, daltonismo e hemofilia. Esses 4 você tem que saber. Esse aqui não fica decorando, não. Até porque o sujeito pode fazer uma questão maldosa e inverter as coisas. Né? Então, ele pode falar assim, no gato siamês, né, Cristão? Uma questão para você aqui, ó. No gato siamês, azão é miopia e azinho é visão normal. Ele pode inverter. Aí você vai ficar doido. Mas não era o contrário? Na espécie humana, no gato siamês é outra coisa. Tá? Eles podem inverter a coisa aí. Você fica esperto. Tá? Você fica bem espertinho com isso aí. Então, ele te dá isso, ou te dá como descobrir isso, né? Às vezes ele não te dá exatamente isso aqui, mas ele te dá uma maneira de descobrir. Qual proporção de genótipos e fenótipos esperada no cruzamento de indivíduos heterozigotos? Então, vamos cruzar heterozigotos. Azão azinho com azão azinho. Visão normal heterozigoto, visão normal heterozigoto. O que a gente espera na descendência? Azão com azão, azão com azinho, azinho com azão, azinho com azinho.
Então, proporção genotípica e fenotípica. Proporção de genótipos. 25% dos descendentes são homozigotos dominantes, azão, 25%. 50% dos descendentes são azão-azinho e 25% são azinho-azinho. Tá certo? 25% são azinho-azinho. Tá? Então, proporção de genótipos, é isso que a gente espera. Tá? Proporção de fenótipos. Proporção de fenótipos. 75% é um azão. Então, 3 em 4, né? 3 em 4, 75% tem um azão, visão normal, e 25% são azinho, são míopes. Ramon, eu tenho que colocar em percentual? Posso colocar em fração? Pode, não tem problema. Proporção, você pode usar percentual, você pode usar fração, é a mesma coisa. Tá? Só ficar atento para não fazer nenhuma continha errada aí, né? E se complicar. Tá certo? Claríssimo isso aí? Tranquilo? Ah, e pelo amor de Deus, não confunda genótipo com fenótipo. Tá? Não confunda genótipo com fenótipo. Se você confundir genótipo com fenótipo, já era. Já era. Tá? Olha, eu canso de falar isso, certo? Mas tem que falar. Tem coisa que você não pode trocar, certo? Muitas questões de prova, mas muitas questões de prova, em todas as matérias, tá? Tem isso. Tem coisas que você não pode trocar. Eucariota, procariota. Darwin, Lamarck. Genótipo, fenótipo. Fotossíntese, respiração. Tá? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Tá? Capitalismo, socialismo. Né? Você não pode trocar, filho. Você não pode trocar. Tá? Então, esses parezinhos assim, se você trocar, tá? Já era. Não pode. Né? Está na química lá, né? O próton, o elétron, certo? O cátion e o ânion, metal e o ametal. Tá? Não pode trocar essas coisas. Se trocar, transforma. Tá? Pode chorar porque deu errado. Beleza? Tranquilo aí? Tranquilo aí? Joia? Tranquilo, Ramon. Então, vamos para frente. Segunda lei de Mendel, dihibridismo. Dihibridismo. Então, olha bem, presta atenção. Agora nós estamos analisando fatores para duas ou mais características. Agora, não é um fator só, não. Não é um gen só, não. Olha, são dois genes, A e B. Ou A, B e C, como você quiser. Tá certo? Então, fatores para duas ou mais características. Eles separam-se e eles se recombinam de maneira independente. Olha que coisa bonita. Separa, depois junta de novo, de maneira independente. Então, olha aqui, ó, aquele mesmo esqueminha que eu fiz para vocês aqui. Só que aqui era para uma característica. Aqui era para monohibridismo. Agora nós vamos fazer um esquema para duas características de hibridismo. Uma característica determinada pelo gen A, outra característica pelo gen B. Então, o indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho. Por exemplo. Duplicou o DNA. Então, momentaneamente, ele fica azão, azinho, bezão, bezinho, certo? Momentaneamente, que aí vai sofrer meiose, né? Aí, na hora que formar uma meiose, se tiver meiose, vai formar o gameta. Mas o gameta é puro. O gameta só pode ter um alelo de cada gene. Ele pode ter um A e um B. Ele pode ter um A e um B. Então, olha aqui, ó. Um Azão veio para cá, um Bzão também. O outro Azão veio para cá, um Bzinho também. O Azinho veio para cá, um Bzão também. E um Azinho veio para cá e o Bzinho também. Tá vendo? São todas as combinações possíveis. São todas as combinações possíveis. O que é possível ser feito. Tá? O que é possível ser feito.
Entendeu? Imagina uma urna, né? Com 4 bolas, azão, azão, azim, azim. A outra urna com 4 bolas, bezão, bezão, bezim, bezim. E vai tirando de 2 em 2. Vai dar isso aí. Vai dar isso aí. Tá certo? Azão, bezim, azim, bezão, azim, bezim. Não tem jeito de dar diferente. Não tem como. Né? Isso aí dá diferente. Tá? Então, a segunda lei de Mendel faz isso. Os dias se separam, o azão separa do azim, o bezão separa do bezinho, e eles recombinam, né? De maneira independente. O que é de maneira independente? A chance de formar eles, gametas, isso aqui são os gametas, né? Isso aqui são os gametas, resultado da meiose, certo? A chance de formar cada um deles é a mesma. A chance de formar cada gameta desses aqui é a mesma. Tá? Mas são gametas, hein, gente? Tá? Aqui nós estamos com gametas, hein? Isso aqui não é descendente ainda, não. Isso aqui é gameta. Isso aqui é gameta. Tá? Cuidado aí. Belezinha? Então, essa lei, segunda lei, né, recebe o nome, então, de Lei da Segregação Independente. Lei da Segregação Independente. Tá bom? Como é que a gente usa isso aí? Então, o sujeito vai te dar o indivíduo lá, né, que vai fazer um cruzamento. Aí eu falo para você, olha, o indivíduo, azão, azinho, bezão, bezinho. Quais gametas que ele pode formar? Quais gametas que ele pode formar? Todas as combinações possíveis, mas tendo um A e um B. Então, azão com bezão, azão com bezinho, azinho com bezão, azinho com bezinho. Está aí, ó. 4 gametas possíveis. Agora, se você quiser saber só quantos gametas são possíveis, se você quiser saber apenas quantos gametas são possíveis, então você tem a fórmula 2 elevado a n. 2 elevado a n. Onde n é o número de genes que estão em heterozigose. O gen A está em heterozigose, o gen B está em heterozigose. Então, eu tenho 2 genes em heterozigose. Os 2 genes A e B estão em heterozigose. Tá? Os 2 genes estão em heterozigose. Então, 2 elevado a 2, 4. Número de genes em heterozigose. O Nzinho é o número de genes que estão em heterozigose. Então, olha esse sujeito aqui. Ó. O A está em homozigose. O B está em heterozigose. O C está em heterozigose. Tá? Então, 2 elevado a 2, 4 gametas. Por quê? Porque todo gameta vai ter um azão. Não tem outro jeito. O azão não muda. Então, vai ser Bzão, Czão, Bzão, Czinho, Bzinho, Czão, Bzinho, Czinho. Agora, esse outro aqui, ó, tem 3 genes em heterozigose. 3 genes em heterozigose. Quantos gametas? 2 elevado a 3, 8. Aí, ó. Todas as combinações possíveis. Todas as combinações possíveis. Ô, Ramon, e se o cara me dá lá um sujeito azão, azinho, bezão, bezinho, czão, czinho, dzão, dezinho, ezão, fzão, fzinho. Qual que é o problema? Aí você me pedir todos os gametas, não vai fazer isso. Todos os gametas, não, mas ele pode pedir quantos gametas. Aí lá tinha 5 genes lá em heterozigose, 2 elevado a 5. Tá? 2 elevado a 5. Também conhecido como 2 elevado a 5. São quantos? Trinta e dois. Falou com medo, hein, Duda? 2 elevado a 5, 32. Isso mesmo. 2 elevado a 1, né? 2, 2 elevado a 2, 4, 2, 4, 8, 16, 32, né? Tá certo? 2 elevado a 5, 32. Então, são 32 gametas possíveis, né? Se tiver 5 genes em heterozigose, são 32 gametas possíveis. Agora, se ele pedir, dê um exemplo, aí você pega, né? Um alelo de cada par e faz um gameta. Tá certo? Bom, agora atenção. A segregação independente, tá? A segregação independente só funciona nesse caso.
tá? Segregação independente só quando os genes não estão ligados. Só quando os genes não estão ligados. Segregação independente só quando os genes não estão ligados. Tá? Por quê? Porque aí está cada gene num cromossomo, tá vendo? Então, na hora de montar lá o espermatozoide, por exemplo, tá? Aí vai um cromossomo grandão, né? E um cromossomo pequeno, não é isso? Aqui, ó, são diploide, né? 2 cromossomos grandes e 2 cromossomos pequenos. Célula diploide, né? Esse cromossomo veio do pai, esse veio da mãe, esse veio da mãe, esse veio do pai. Na hora de montar o espermatozoide, é um cromossomo grande, um cromossomo pequeno. E aí pode ser o Azão com Bzão, pode ser o Azão com Bzinho, pode ser o Azinho com Bzão, pode ser o Azinho com Bzinho. Ora, esse aqui não. Apesar do genótipo ser o mesmo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, na hora de montar o gameta, vai um cromossomo só. Né? Só tem um cromossomo aqui. Aí o Azão vai preso no Bzão. E o Azinho vai preso no Bzinho. Não tem como o Azão ir junto com o Bzinho ou o Azinho ir junto com o Bzão. Então, isso que a gente chama de genes ligados. O Azão está ligado no Bzão. Então, esse carinha aqui vai formar só 2 gametas. Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. A não ser que ocorra crossing over. Se ocorrer crossing over, aí cria outras combinações, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Mas é se ocorrer crossing over. Se ocorrer crossing over, quer dizer que a segregação não é independente. Né? A segregação não é independente. A segregação depende de ocorrer uma recombinação. Tá? Então, presta atenção. No momento, tá? No momento, nós vamos trabalhar com isso aqui. Segunda lei de Mendel, segregação independente, genes não ligados. E esquece isso aqui. No momento, tá? No momento. Esquece isso aqui. No momento, esquece isso. Nós vamos considerar nos exercícios que os genes não estão ligados, tá? Mas saiba que se os genes estiverem ligados, não se aplica a segunda lei. Não dá para formar todas as combinações de gameta na mesma proporção. Até você consegue formar, mas não na mesma proporção. Tá? Ou isso caiu no Enem, tá? E esse conceito caiu no Enem. Recente agora, tá? Caiu no Enem recente, de gene ligado. Não cálculo, que é um trabalhão danado, cálculo com gene ligado. Tá certo? Mas o conceito de só existe segregação independente quando os genes estão em cromossomos diferentes, se estiver no mesmo cromossomo, eles estão ligados, isso aí caiu no Enem recentemente. Tá? Então, fica ligadão nisso aí. Genética também é outra. Tá? Genética também é outra. Genética antes, né? Você pega Enem 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, só caía primeira lei e segunda lei. Só caía primeira lei e segunda lei. Quase sempre primeira lei. Quase sempre. Hoje cai de tudo. Hoje já caiu esse negócio aí esse conceito aí de segregação de gene ligado, né? Hoje já caiu aí grupo sanguíneo um monte de vezes, herança ligada ao sexo um monte de vezes, tá? DNA, né? Negócio de DNA lá, reconhecimento de DNA, paternidade, aquelas coisas, tá? Então, genética hoje não é só a primeira e segunda lei, não, tá? Modelo de exercício, modelo clássico, né, de exercício. Em ervilhas, considere os genes e seus alelos. Né? Modelo clássico, tá? Em ervilhas. Vzão determina a ervilha amarela, Vzinho determina a ervilha verde. Rrão determina a ervilha lisa, Rrim determina a ervilha rugosa. Tá certo? Beleza? Determine a proporção fenotípica. Determine a proporção fenotípica esperada do cruzamento de plantas duplo heterozigotas. Plantas duplo heterozigotas. Tá? Admitindo segregação independente. Tá bom? Então, olha bem, 2 características.
cor da ervilha, aspecto da ervilha. Então, estamos trabalhando com a segunda lei. Perfeito? Estamos trabalhando com a segunda lei. Eu quero a proporção fenotípica. Muito raro na segunda lei eles pedirem proporção genotípica. Vocês vão ver por quê. Muito raro. Tá? Que é a fenotípica, esperada no cruzamento de plantas que são duplo heterozigotas. Heterozigota para V, heterozigota para R. Então, é um cruzamento de plantas. Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Duplo heterozigotas. Heterozigotas para as duas características. Então, na hora de resolver, primeira coisa que você faz é descobrir os gametas. Ora, as plantas são genotipicamente iguais. As plantas são genotipicamente iguais. Então, os gametas que elas produzem são do mesmo tipo. Vzão, Rrão, Vzão, Rrinho, Vzinho, Rrão, Vzinho, Rrinho. 4 gametas. 2 elevado a 2, né? 4 gametas. A outra vai produzir exatamente os mesmos gametas. Aí você coloca num quadro que a gente chama de quadro de Punnett. Tá? Quadro de Punnett. Você coloca nesse quadro aí. Isso aí foi uma estratégia, né, que o Punnett achou para facilitar a resolução desse tipo de exercício. Então, você põe gametas de uma planta aqui na vertical, tá? Gametas de uma planta aqui na vertical, e o gameta da outra planta na horizontal. Como os gametas são os mesmos, então tranquilo. Preferencialmente, a gente começa dos 2 dominantes e vai para os 2 recessivos. Só para ficar mais bonitinho. Tá? Mas você põe a ordem que você quiser. Tá? E aqui você vai colocar o resultado da fecundação. Vzão, Rrão, Vzão, Rrão vai dar o quê? Né? Então, o que vai preencher isso aqui? Ó? Como é que a gente preenche esse quadrinho aqui? Como é que a gente preenche esse quadrinho? VVRR. Ah, mas isso eu sei. Aqui é V e R, eu sei. Vzão, Vzão. E Rrão, Rrão. Rrão. Né? Rrão. Aqui vai ser o quê? Vzão, Vzão, Rrão, Rrinho. Né? Aqui vai ser Vzão, Vzinho, Rrão, Rrão. Né? Aqui vai ser Vzão, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Não é isso? E vai por aí afora. Você vai preenchendo esse negócio com muita atenção. Tá certo? Com muita atenção. O Ramon, oi. E se fosse 8 gametas? E se fosse 8 gametas? Bom, era 8 aqui, 8 vezes 8, 64 casinhas para você completar. Agora, desconfia, tá? Desconfia. Se vier um exercício pedindo para você fazer um quadro com 8 vezes 8, 64 casinhas, desconfia porque deve ter um caminho mais fácil. Deve ter um caminho mais fácil. É igual questão de matemática. Que a questão de matemática fala assim, somar todos os números de 1 a 1000. A soma de todos os números de 1 a 1000 dá quanto? Né? Aí o cara começa 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Né? Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. Né? Você não vai fazer isso. Você vai ter que descobrir um caminho para somar todos os números de 1 até 1000. Tá certo? Então, tem uma formazinha de fazer isso. Mas isso eu deixo aí com a Andréia para explicar para vocês. Tá? Senão nós vamos enrolar aqui. Tá? Se sobrar um tempinho no final, eu dou a dica como é que vocês fazem. Tá certo? Bom, então a lógica é essa. Tá? Você vai procurar um outro caminho. Tá certo? Então, não é possível que o cara vai te dar para você preencher 68 quadrinhos. Né? Se o cara fizer isso mesmo, se for isso mesmo, se a única maneira de resolver for preencher os 64 quadrinhos, eu aconselho você ir embora no meio da prova, larga esse vestibular para lá e não entra nessa faculdade, não. Os caras, antes de você passar, estão te tratando desse jeito, pô. Né? Os caras, antes de você ser aluno deles, eles já te dão
né? Porretada, tá certo? Lá dentro, então, vai ter sessão de tortura. Lá dentro vai ter sessão de tortura, tá? Então, se eu fosse você, nem entrava, não. Tá? Que é loucura. Bom, julgou aqui, preencheu, pá, deu isso aqui, ó. Deu isso aqui. Certo? Então, tá aí, ó. Preencheu tudinho, bonitinho. Ele não está querendo fenótipos? Fenótipos. Então, eu colori aqui, ó, com os fenótipos. Esse amarelo clarinho aqui são os que têm Vzão e errão ao mesmo tempo. Quem tem Vzão e errão ao mesmo tempo, ó, Vzão e errão, amarelo liso. Né? Então, tem 9 dos 16, né? 4 vezes 4, 9 dos 16 são amarelo liso. Agora, quem tem só o Vzão, mas é errinho, é amarelo rugoso. Então, são esses 3 aqui de 16. 3 de 16. Tá? Agora, quem só tem Vzinho, verde, com errão, verde e liso. São esses 3 aqui. E esse pobre coitado aqui, né? Esse pobre coitado aqui, Vzinho, errinho, né? Verde rugoso. Então, ó, deu 9 em 16 amarelo liso, 3 em 16 amarelo rugoso, 3 em 16 verde liso, 1 em 16 verde rugoso. Isso aqui, ó, proporção mendeliana clássica da segunda lei de Mendel. Cruzou heterozigoto. Cruzou heterozigoto. Vzão, Vzinho, errão, errim. Vzão, Vzinho, errão, errim. Vai dar 9 para 3, para 3 para 1. 9 o quê? 2 características dominantes. 3 o quê? Uma dominante, outra recessiva. 3 o quê? Uma recessiva, outra dominante. 1 o quê? As 2 recessivas. Tá? As 2 recessivas. Agora, qual que é a proporção fenotípica clássica mendeliana para a primeira lei? Qual que é a proporção fenotípica clássica mendeliana para a primeira lei? Cruzamento de heterozigoto. Heterozigoto. 3 para 1. 3 quartos com a característica dominante. 1 quarto com a característica recessiva. Tá? Então, a proporção mendeliana clássica, quando alguém falar isso com você, proporção mendeliana clássica é cruzamento de heterozigoto. É cruzamento de heterozigoto. Então, na primeira lei, azão, azinho, azão, azinho, em termos de fenótipo, vai dar 3 para 1. Na segunda lei, Vzão, Vzinho, errão, errim, Vzão, Vzinho, errão, errim, ou azão, azinho, Bzão, Bzinho, azão, azinho, Bzão, Bzinho, tanto faz. Tá? Vai dar 9 para 3 para 3 para 1. Primeira lei era quanto mesmo? Primeira lei, qual que é a proporção clássica? 3 para 1. Tá certo? Segunda lei, qual que é a proporção clássica? 9 para 3, 3 para 1. Agora tem um negócio curioso aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso aí. A segunda lei não é 2 vezes a primeira lei? Não é a primeira lei 2 vezes? Tá certo? Concorda comigo? Usar a segunda lei é usar a primeira lei 2 vezes, não é? Concorda? Está vendo os amarelos? Está vendo os amarelos? Né? Os amarelos deu 9 para 3. 9 para 3 é 3 para 1. Os verdes deu 3 para 1. Está vendo? 3 para 1. Então, a segunda lei é trabalhar com a primeira lei 2 vezes. Ou então, se você quiser, primeira lei
ao quadrado. Primeira lei ao quadrado. Ô, Igor, você que era da matemática? Você que era da matemática, Igor? Que eu te roubei Fala agora. comigo, Ramon. Eu estou procurando a Clarice. Clarice não está aí? Clarice está cheia Clarice tá ficando agarrada demais, Ela está Ramon. ficando agarrada, tem que conversar com Aí ela. ela Está tá assistindo agarrando só demais. gravada. Tá bom. Mas então você, como era da matemática, né? Me faz o seguinte: 3 para 1 ao quadrado dá quanto, hein? 3 para 1 ao quadrado? É primeiro ao quadrado. O que mais? Duas Duas vezes o vezes o primeiro, primeiro segundo. vezes o segundo. Peraí, 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Mas Então, o aqui, ó. quadrado do segundo, a ideia é de produto Primeiro. notável? Cara. O que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? É o primeiro vezes o segundo, primeiro vezes o segundo. E o que é o segundo ao Nossa, quadrado? É 1. é o produto notável. É produto notável, cara. Olha só, primeira lei é 3 para 1, cruzamento de heterozigoto. Segunda lei é 2 vezes a primeira lei ao quadrado. Primeiro ao quadrado. Primeiro vezes segundo, primeiro vezes segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Segundo ao quadrado. Olha que doido. Né? Então, tem uma matemática violenta aí, né? Tem uma matemática bacana escondida aí no meio. E muito óbvia, né? São questões de probabilidade, não sei o quê. Matemática está enfiada nisso aí, que é uma beleza. Tá? Gente, atenção. Esse cruzamento é clássico. Tá? Esse cruzamento é clássico. Se fosse um cruzamento, Vzão, Vzinho, Rão, Rim, Vzão, Vzinho, Rim, tá? Então, esse cara aqui, ó, dá os 4 gametas. Aí você ia pôr 4 aqui. Mas esse aqui só dá 2. Vzão é Rim, Vzinho é Rim. Você não ia precisar de repetir, não, tá? Você não ia precisar, Vzão é Rim, Vzão é Rim, Vzinho é Rim, Vzinho. Não ia mudar nada. Então, você pegar só um, Vzão é Rim e Vzinho é Rim. Aí, nessa linha aqui, você ia pôr Vzão é Rim, Vzinho é Rim, para preencher. Isso é só 8 quadrinhos para você preencher, tá claro? Isso é só 8 quadrinhos. Então, é vantajoso. Agora, se esse carinha aqui fosse Vzinho, aí virou uma maravilha. Né? Aí virou uma maravilha, porque aí ele produz o quê? Um gameta só. Aí ele produz um gameta só, que é o Vzinho é Rim. Né? Se ele produz um gameta só, que é o Vzinho é Rim, ia ter, por exemplo, ia ter essa coluna que está aqui, com os 4 gametas do primeiro, esquece essas 3 colunas e ia ter essa última. Você ia preencher só esses 4 aqui. Tá? Bom, outra coisa importante. Quando você coloca nessa ordem, Vzão é Rão, Vzão é Rim, Vzinho é Rão, Vzinho é Rim, saindo dos 2 dominantes, vindo para os 2 recessivos, e repete essa ordem aqui em cima, saindo dos 2 dominantes, vindo para os 2 recessivos. Quando você faz isso, olha que interessante. Olha que interessante, tá? Olha essa diagonal. Olha essa diagonal. O que aconteceu nessa diagonal? Todo mundo o quê? Todo mundo o quê? Heterozigoto. Hã? Heterozigoto. Todo mundo duplo heterozigoto. Todo mundo duplo heterozigoto. Tá certo? Agora, pega essa outra diagonal aqui. Todo mundo o quê? Duplo homozigoto. Todo mundo duplo homozigoto. Agora, quando eu falo duplo homozigoto, pode ser dominante, pode ser recessivo, né? Então, Vzão, Rão é um duplo homozigoto. Vzão, Rim também é um duplo homozigoto. Tá? Então, essa representação aí facilita bastante para a gente. Tá? Quando a gente põe organizadinho, bonitinho, facilita bastante. Tá? Então, a história aí é preencher esses casos e é por aí.
Tá certo? Então, gente, primeira lei, segunda lei é isso. O resto é fazer exercício. Como eu sabia que podia sobrar um tempinho, eu deixei um slide aqui em branco para falar mais coisa, né? Vamos falar mais coisa, vamos aproveitar, vamos falar mais coisa. Então, olha aqui, ó. Então, nós sabemos, né, que na herança mendeliana tem aquele padrão: 3:1 ou 9:3:3:1. Se fugir disso, não é herança mendeliana. Então, entra aí, por exemplo, o caso de herança com codominância, tá? Ou herança intermediária. Tá? Entra nessa situação. Não é herança mendeliana. Foge das proporções mendelianas. Tá? Foge das proporções mendelianas. Certo? Então, não é herança mendeliana clássica. O jeito de resolver é o mesmo. Tá? O jeito de resolver, fazer os cruzamentos, tal, é o mesmo. Mas foge da herança mendeliana clássica, porque dá outras proporções. O exemplo clássico é de uma plantinha chamada maravilha, né? Espécie Mirabilis jalapa, Ialapa, né? Na verdade, em latim, Mirabilis Ialapa, né? Então, essa plantinha, ela tem o seguinte: ela tem um alelo Vzão que determina flor vermelha. Tá? E ela tem um alelo Bzão que determina flor branca. Ah, peraí, Ramon, não é legal, né? Não é legal usar a mesma letra, né? Não é legal usar a mesma letra, tá certo? Não é bacana, né? Você usar a mesma letra aí, né, para alelos, tá certo? Não é legal, tá? Porque, aliás, não é legal você usar letras diferentes, desculpa. Não é legal você usar letras diferentes para alelos. Eles são alelos, pô, um é V, o outro é B. Então, o pessoal costuma fazer assim, ó. B', flor vermelha. E B, flor branca. Ou V' vermelha, V branca, não interessa. Tá? Mas só para usar a mesma letra. Só para usar a mesma letra. Então, o que acontece? Se eu tenho uma planta de maravilha, BB, e cruzo ela com uma B', B', B'. Primeira pergunta: qual vai ser a cor da flor da primeira planta? Branca, né? E qual a cor da flor da segunda planta? Vermelha. Beleza? Tranquilo, né? Bem tranquilo. Tá. Eu posso falar que essa branca aqui é linhagem pura? Eu posso falar que essa branca é linhagem pura? Pode. Pode, ela é homozigota, né? Ela é homozigota, homozigota é linhagem pura. Essa vermelha aqui é linhagem pura? Também. É, linhagem pura também, certinho. Agora, qual vai ser o resultado do cruzamento disso aí? Bzão, Bzão linha, Bzão, Bzão linha, Bzão, Bzão linha, Bzão, Bzão linha. Vai dar tudo Bzão, Bzão linha, concorda? Vai dar tudo Bzão, Bzão linha. E qual vai ser a cor dessas flores aqui? Aí é que entra a história. Tá? Aí é que entra a história. O heterozigoto não é branco nem vermelho. Então é flor cor-de-rosa. Então daí vem o nome herança intermediária. Herança intermediária.
em vez de ser branca ou de ser vermelha, ela tem uma característica intermediária. Tá? Ela tem uma característica intermediária. Então, é flor cor-de-rosa. Tá? Flor cor-de-rosa, se eu cruzar com flor cor-de-rosa, vai dar o quê, hein? Se eu cruzar flor cor-de-rosa com flor cor-de-rosa, vai dar tudo cor-de-rosa? Se eu cruzar flor cor-de-rosa com flor cor-de-rosa, vai dar tudo cor-de-rosa? Não, Não. Cor-de-rosa, então, é linhagem pura? não, Não, cor-de-rosa é heterozigoto, não é linhagem pura. Aí vai dar branco, cor-de-rosa, vermelho. Olha bem, ó, vai dar um branco para 2 cor-de-rosa para um vermelho. Então, tá vendo? Eu cruzei heterozigoto e não deu 3:1. E não deu 3:1. Então, isso aí fugiu da proporção mendeliana. Então, por isso que isso não é uma herança mendeliana. O jeito de cruzar é o mesmo, os conceitos são os mesmos, mas a proporção que você chega é diferente da proporção de primeira lei. Tá? Então, por isso que isso não é considerado uma herança mendeliana. Isso não é considerado uma herança mendeliana, porque foge da proporção esperada para cruzamento de heterozigoto primeira lei. Gente, agora tem um detalhe, tá? Os livros, tem hora que complica as coisas, né? Eu gosto de falar que é sinônimo. Herança intermediária e herança com codominância ou herança sem dominância. Porque aqui não tem o dominante. Aqui não tem o dominante. Se os dois estão presentes, os dois manifestam. Só que com a característica intermediária. Então, eu gosto de falar isso. Agora, os livros costumam falar assim. Quando é uma característica intermediária mesmo, por exemplo, a vaca branca e um touro preto. A vaca branca e um touro preto. Nasce um bezerro malhado. Então, é intermediário. Tá? Uma galinha branca com um galo mais amarronzado, e aí nasce um frango lá com a coloração intermediária. Tá? Uma planta alta com uma planta baixa nasce uma planta média. Então, eles gostam de chamar esse caso intermediário. E outros casos eles chamam de codominância, como, por exemplo, o grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo, a gente vai ver isso. Lá no grupo sanguíneo, eles preferem chamar de codominância. Apesar de que, se você for analisar, é herança intermediária, característica intermediária. Sangue AB. Se eu cruzo o A com B, dá o AB. O AB tem características intermediárias, ele tem os dois antígenos. Tá? Se você for fuçar bem, você vai ver que é tudo a mesma coisa. Igual os livros fazem questão aí de falar que é diferente. Tá? Outra coisa que foge da proporção mendeliana, certo? São os genes letais. Os genes letais dá pano para manga, tá? Genes letais dá pano para manga. Tá certo? Eu vou aproveitar que o gato não está aqui mais, tá certo? E vou dar um exemplo com o gato, tá? Então, existe um tipo de gato, tá? Que é chamado gato Manx, tá? É uma ilha, chama Ilha Manx, e lá, então, tem uma raça de gato, né? Onde ocorreu uma mutação no passado, né? Nessa raça de gato, e deu origem aos gatos Manx, tá? Os gatos Manx, eles são heterozigotos. Eles são heterozigotos e eles são sem cauda. Aproveitei que a gatinha saiu aqui e vou contar essa história, senão ela escuta aqui, ela fica traumatizada. Tá certo? Então, sem cauda. Eles não têm cauda. É bonitinho até. Não tem que toquinho, não tem nada. Não. Pá, termina de uma hora para outra. Eu achei que ia ficar um bicho muito estranho, mas não é não. É um bicho bonitinho, é um bicho interessante. Tá? O gato Manx dessa ilha lá, certo? Sem cauda. E o gato lá também, né? Tem o gato normal, certo? O gato normal, azão, com cauda.
Agora, se tiver um zigoto azinho, morre. Nem nasce. Morre no zigoto. Morre no zigoto. O zigoto morre. O zigoto morre. Tá? Não vai nem nascer o gato azinho. Não nasce. Tá certo? Então, olha que interessante, né? Então, isso chama de gen letal. O gen azinho, em homozigose, vou colocar isso aqui, ó. O alelo azinho em homozigose é letal. Mata. Não deixa nem nascer, nem nasce. Tá? Filhote nem nasce. Então, olha só, se você pegar 2 gatos manques e cruzar, o que você espera na descendência? O que você espera na descendência? Né? Ó, não é isso? Vai falando aí. Né? Não é isso que você espera? Correto? Se você fizer o cruzamento de 2 gatos manques, você esperaria isso na descendência. Só que não é isso que você vai ter, não. Não é isso que você vai ter, não. Por quê? Porque esse gato aqui não nasce. Esse gato aqui não nasce. Então, a proporção que você vai ter na descendência é o quê? 1:2. Ou seja, você vai ter 1/3 de gatos normais e 2/3 de gatos manques. Beleza? Então, fugiu da proporção mendeliana. Tá vendo? Fugiu da proporção mendeliana. Então, proporção mendeliana clássica, primeira lei e segunda lei, 3:1 no cruzamento de heterozigoto, 9:3:3:1 no cruzamento de duplo heterozigoto. Tá? Fugiu disso aí, tá? Seja por herança intermediária, seja por gene letal, tá certo? Seja uma coisa, seja outra, tá? Não podemos chamar de herança mendeliana. Não podemos. Tem gente que chama, mas não podemos. Não é correto. Fugiu da proporção mendeliana. Tá legal? Deu para entender? Deu, beleza? Certinho? Muito bem. Então, olha, nós vamos parar por aqui hoje.